Queridos, hoje no primeiro culto, nós já tivemos o dileto prazer de ter a palavra sendo pregada pelo pastor Gary Parker. Eu gostaria de chamar ele aqui, para que nós sejamos, agora os que estão aqui, sejamos abençoados novamente por este servo do Senhor. Para quem ainda não conhece, o pastor Gary Parker é diretor regional do Palavra da Vida Norte, uma instituição séria, que trabalha formando homens e mulheres, capacitando homens e mulheres a servir cada vez mais e melhor na obra do Senhor. Ele é pai da Sandra, esposo da Sandra, tem 3 filhos e 2 netos. Permita-me orar pelo Senhor. Ele é o esposo da Sandra. Pai querido, queremos pedir a tua direção, que tu guies, Senhor, o teu servo, o pastor Gary Parker, na comunicação da tua palavra, Senhor. Pelo poder do Espírito Santo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Prazer muito grande estar de volta aqui com vocês, depois de um tempo sem poder abrir a palavra aqui nesse púlpito. Para mim sempre é uma honra, privilégio poder ensinar a palavra do Senhor ao coração dos seus santos. Estamos vivendo em tempos de dificuldade, de crise, de pandemia, de problemas e antes até da pandemia nós estávamos já vendo números recordes de caso de depressão. Então, depois da pandemia, durante a pandemia, nós vimos esses números multiplicando até mais. E estamos, sem dúvida, no meio de uma situação em que podemos dizer há uma crise de depressão no mundo, na igreja, em todos os aspectos da vida. E é de esperar, porque nós possuímos corpos caídos, nós vivemos em contexto caído, em comunidade caído, as pessoas ao nosso redor, os nossos corpos, o mundo em que nós vivemos, está tudo debaixo da maldição do pecado, e então nós enfrentamos problemas que nós não sabemos resolver. Isso tem causado essa crise de depressão. Eu gostaria de, esta manhã, estar falando como nós podemos combater essa crise. Se a gente for olhar as causas de depressão, alguns vão identificar a depressão como uma doença, dizendo que é uma condição do qual talvez não tem cura e que você vai viver a sua vida toda debaixo desse mal de depressão. Outros vão dizer que depressão é pecado, é resultado de pecado em nossas vidas e por isso nós sentimos deprimidos assim. O fato é que não adianta a gente discutir se é doença, se é pecado. A realidade é que enfrentamos depressão. Ao meu modo de ver, depressão não é nem doença nem pecado. Eu creio que depressão é sintoma. Depressão é sintoma de talvez doença. Tem algumas doenças que provocam depressão, desequilíbrio hormonal e assim por diante. E se você está sentindo deprimido, certamente recomendo você visitar seu médico, fazer um check-up, ver que não tem algum problema orgânico, algum problema físico que está promovendo essa depressão. Não sou médico, não é minha área. Mas eu vou alertar você que às vezes quando visitamos o médico faz aquele check-up, faz exame de tudo,
E ele vai dizer: tá tudo normal, não tem problema, o seu corpo está bem. Mas já que você está deprimido, então tome esse remédio. Você está bem, mas tome remédio porque você não está sentindo bem. Antes de fazer isso, eu gostaria de encorajar você a considerar outra alternativa. Se tudo está bem com o corpo, talvez o problema esteja na alma. Talvez o problema esteja com o não físico. Talvez a sua depressão é devido ao sintoma do pecado na sua vida. Tem algo na sua vida que você não está tratando de uma forma bíblica. E eu vou dizer hoje que para combater depressão na sua vida, você vai precisar de pensamentos bíblicos, você vai precisar do apoio de pessoas ao seu redor, você vai precisar de palavras bíblicas para combater depressão. Mas eu quero que vocês entendam que muitas vezes depressão chega em nossas vidas justamente por esses três motivos: pensamentos antibíblicos, pessoas antibíblicas e palavras antibíblicas que ficamos crendo e ouvindo e pensando. Isso nos leva naquele ciclo de depressão. Então esta manhã eu queria tratar com vocês os Salmos 42. Salmos 42. O contexto desse salmo é Davi está enfrentando uma depressão profunda. E a depressão dele é devido a uma série de eventos que ocorreram na vida dele, começando com o seu adultério com Betseba, o assassinato do seu marido Urias, o falecimento do bebê que surgiu desse relacionamento adúltero, outros problemas de disciplina na sua família que ele não tratou, que ele não interviu, não disciplinou, ignorou. E com isso, seu filho Absalão, ele pega um desgosto pelo pai, e ele começa a se ver no lugar do pai, ele começa a liderar um golpe contra o seu próprio pai. E amigos bem próximos de Davi acabam se afiliando com Absalão, ao ponto que Davi precisa fugir de Jerusalém, que tem Absalão e o seu exército caçando Davi para tentar tirar sua vida. Imagine você sendo caçado pelo seu próprio filho, como você iria sentir? E é nesse contexto que Davi então escreve esse salmo, onde ele abre o seu coração falando ao respeito dessa depressão que ele enfrentou. Então gostaria de ler o texto e também então depois nós vamos fazer umas considerações ao respeito das armas que esse salmo revela para nós, que nos ajuda a combater depressão em nossas vidas. Salmo 42. Para o mestre de música, um poema dos Corátios. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir
com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ações de graças entre a multidão que festejava. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra de Jorão, as alturas de Hermon, desde a monte Mizar, abismo chama abismo. Ao rugir das suas cachoeiras, todas as tuas almas, ondas e vagalhões se arrebatam sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia e de noite. Esteja comigo a sua canção. É a minha oração, ó Deus, que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem uma agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. Davi reconhece que ele está nessa depressão profunda, ele clama ao Senhor no meio disso. E justamente aqui a gente encontra a nossa primeira arma para combater depressão. É que nós precisamos experimentar os abatimentos que chegam em nossas vidas. Depressão é devido a algum tipo de abatimento que acontece, algum evento, alguma doença, alguma coisa, alguma circunstância que ocorre em nossas vidas. Isso acaba muitas vezes nos dando aquela sensação que nós estamos afastados de Deus. Davi fala: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Davi está sentindo afastado de Deus, está sentindo que Deus está longe dele, ele tem sede de Deus, porque ele não sente a presença de Deus com ele. Ele sente como coraça no deserto, longe das correntes de água. Quando você está enfrentando depressão, é essa sensação que você tem, que Deus está longe de ti, que Deus não importa contigo, que Deus esqueceu de ti. Meu querido, eu quero que você saiba que isso é uma mentira diabólica. Deus nunca está longe de você. Deus nunca esquece de você. Deus nunca deixa de importar contigo. Mas da depressão a gente sente assim. Sente que Deus está longe, está afastado. Meu querido, Deus ama você. Deus está sempre perto de nós, aguardando a nossa chegada a Ele. Então, meu querido, deseja a presença de Deus diante da depressão. Não cede à tentação de estar afastando de Deus. No meio da depressão, você precisa ter sede de Deus, aproximar de Deus, desejar Deus, confiar que Deus é o Deus vivo, presente, que ama você, orar que Ele restaura você
e diz: quando poderei de novo me apresentar a Deus? Quando vou poder fazer isso? Combate a depressão reconhecendo que você está sentindo Deus longe, mas buscando ter Deus. Tenha sede de Deus no meio da depressão. Então, às vezes enfrentamos depressão porque nós não temos o que queremos. Temos sede de Deus, não temos Deus como nós queremos, mas às vezes enfrentamos depressão porque nós temos o que nós não queremos. Então Davi começa falando sobre sede, falta de água. Mas em versículo 7 ele diz: abismo, chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram contra mim. Ele tem excesso de água, cachoeiras, ondas. E a aflição vem assim. A aflição muitas vezes é como uma cachoeira que não para, é constante. Às vezes as aflições são como ondas recorrentes. Vem um, depois outro, depois outro, depois outro, e não para. E a gente diz: será que eu vou aguentar? Não aguento as circunstâncias que eu estou passando. Mas é interessante, Davi diz: essas cachoeiras, essas ondas, são tuas cachoeiras, são tuas ondas. Davi reconhece que as circunstâncias da vida, as cachoeiras e as ondas que estão constantemente, repetidamente abatendo nele, pertencem ao Senhor. E que Deus na sua soberania, Deus na sua sabedoria, está usando todas essas circunstâncias para conformar Ele com o plano que Deus tem para a sua vida. Meu querido, eu não sei o que você está passando. Eu não sei a dificuldade que você enfrenta, mas eu tenho certeza disso. Deus importa e Deus sabe. E Deus está permitindo isso ocorrer na sua vida para te conformar com a imagem de Cristo. Ele tem um propósito por trás do sofrimento, da dificuldade que nós enfrentamos. Então, quando você está experimentando esses abatimentos, sentindo afastado de Deus, sentindo aflito ou afogado por Deus, aproxime do Senhor, clame ao Senhor e reconhece que Ele está em controle das circunstâncias da sua vida. Confia nele. No meio da depressão, a segunda arma que você precisa saber a existência dessa realidade é que você deve esperar no meio de tudo isso os desencorajamentos. Olha o que diz versículo 3, 8, 9 e 10, né? Nós estamos na estrutura desse salmo pegando os textos que são paralelos. Poesia hebraico é cheio de paralelismos. Ele diz em versículo 3: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Conceda-me o Senhor o seu fiel amor, de dia e de noite esteja comigo a sua canção, e a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando, prateando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem a agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? O salmista aqui, ele reconhece que há dois tipos de desencorajamentos que ele está enfrentando. Uns que são internos.
Ele chora ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele pergunta ao Senhor: até quando, Senhor? Minhas lágrimas têm sido alimento, eu estou chorando, eu tenho sede de Ti, eu tenho cachoeiras, eu tenho ondas, e as minhas lágrimas é o meu alimento. Ele chora ao Senhor, mas ele reconhece que então, através de oração, ele pode clamar ao Senhor, e ele pode perguntar ao Senhor: até quando? Onde está? Então, esses conflitos, esse desencorajamento interno é real em nossas vidas. Mas há também desencorajamentos externos. Pessoas que zombam, pessoas que todo dia, o tempo todo, repetidamente ficam zombando de você. Onde está o teu Deus? Você não diz que é crente? Porque você está deprimido. E pessoas então desencorajam, dizendo: onde está o seu Deus? O seu Deus não existe. E no meio da depressão, as dúvidas vêm de dentro, vêm de fora. Você precisa esperar que seja assim. Não seja assim surpreendido com o desencorajamento que vem de dentro, o desencorajamento que vem de fora. Você é uma pessoa caída, vivendo em meio de um contexto de pessoas caídas. Queridos, no meio da sua depressão, a terceira arma que você tem é então expressar os seus sentimentos. Expressa os seus sentimentos. Olha o que Davi faz. Aqui em versículo 4, aqui em versículo 6, ele diz: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria, ações de graças entre a multidão que festejava. A minha alma está profundamente triste. Por isso de Ti me lembro desde a terra de Jordão, as alturas de Hermon, desde o monte Mizar. Aqui nesses dois versículos eu vou tratar duas armas separadas. Primeiro deles é expressar os seus sentimentos. Davi não está escondendo os seus sentimentos aqui. Ele diz: eu estou profundamente triste. Ele não esconde o fato que ele está triste. Querido, diante da sua depressão, você não precisa negar seus sentimentos. Você não precisa esconder seus sentimentos. Você não precisa fingir sentimentos que não existem. Deus sabe o que você está sentindo. Deus quer que você admite o que você está sentindo. Deus sabe o seu coração, mas faz bem para você admitir os seus sentimentos, expor os seus sentimentos a Deus. Ele aguenta você falar para Ele: eu estou profundamente triste, sinto esquecido por Ti, Deus. Isso é bem melhor do que fingir uma máscara de alegria e contentamento, quando dentro do coração você está morrendo. Admite o que você está passando diante de Deus. Expressa os seus sentimentos a Deus. Mas também você deve examinar os seus relacionamentos. As pessoas ao seu redor são pessoas muito importantes. E Davi, no meio da sua depressão, ele lembra do tempo passado. Ele diz: eu lembro quando eu tive comunhão com o povo de Deus. Eu saía com multidão. Eu estava no meio da multidão.
eu estava em comunhão com pessoas, eu estava adorando na presença de Deus, eu conduzia a procissão à casa do Senhor. Alegramos, festejamos, agradecemos no templo de Deus. Participamos dessa celebração com gratidão, meus queridos. No meio da depressão, você vai ser muito tentado a afastar e se isolar de pessoas. É onde Davi se encontra. Ele diz: eu estou agora além do Jordão, além de Hermon, desde o monte de Mizar. Eu estou longe do povo de Deus, eu estou longe do templo de Deus, eu estou longe da adoração de Deus, eu estou sozinho. Queridos, relacionamentos que você tem com o povo de Deus são fundamentais. Quando você está passando por depressão, a última coisa que você quer fazer é levantar da casa, colocar uma roupa decente e ir no culto da igreja do Senhor. Mas é o que você mais precisa: cantar louvores ao Senhor, ter comunhão com o povo de Deus, ver todos os motivos de gratidão que você tem. Não abandone os seus relacionamentos com o povo de Deus no meio da dor, da depressão. Você precisa utilizar esses relacionamentos, não viver isolado do povo de Deus. E a quinta arma que nós vamos ver aqui, talvez seja a chave de tudo, onde Davi repete por 2 vezes essas palavras exatas. Fala em versículo 5, termina em versículo 11, com o clímax dessa luta com depressão. Ele diz: por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. A quinta arma que você tem para combater depressão é exortar os seus pensamentos. Exortar seus pensamentos, exortar seus sentimentos. Você lembra, eu falei, você não tem que fingir sentimentos. Admita, expõe, fala, não esconde. Não esconde seus sentimentos, não finge seus sentimentos, não nega seus sentimentos. Mas por favor, não segue os seus sentimentos. Não permita que os seus sentimentos guiem você. Os seus sentimentos é um péssimo líder. Ao invés disso, exorta os seus sentimentos, exorta os seus pensamentos. Fala para você mesmo, expõe os seus pensamentos e sentimentos à verdade da palavra do Senhor. Você deve fazer isso confrontando as suas próprias falhas, reconhecendo que você é falho. Questionar seus sentimentos, exortar seus pensamentos, dizer: por que está assim tão triste? Por quê? Tem motivo disso? Só porque você está sentindo, não quer dizer que está certo. É importante a gente questionar o que estamos sentindo. Por que está assim, minha alma? Por que está tão perturbado dentro de mim? De vez em quando os seus sentimentos, os seus pensamentos precisam de um puxão de orelha. Por quê? Por que está assim?
exortá-los com essa instrução: espere em Deus, ponha a sua esperança em Deus. Então nós precisamos confrontar o que pensamos, confrontar o que sentimos, questionando e exortando, para que pensamos e sentimos biblicamente. Exortamos os nossos pensamentos também confiando, confessando, confirmando assim a nossa fé. O salmista diz então assim: pois ainda o louvarei. Apesar da realidade que eu estou enfrentando, apesar das ondas das cachoeiras, apesar de eu sentir longe de Deus, apesar que o culto na presença de Deus é uma vaga memória, eu estou aqui isolado, eu estou confirmando: ainda o louvarei. Ainda eu louvarei. Eu tenho a certeza, eu tenho a confiança que louvarei de novo, porque Deus é meu Salvador. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus, lógico que eu louvarei. Meus queridos, tanto crentes como não crentes enfrentam depressão. A grande diferença é que, como crentes, nós enfrentamos depressão com esperança. Nós enfrentamos depressão com promessas de Deus. Nós entendemos como crentes que nós fomos salvos por Cristo Jesus. Ele morreu pelo nosso pecado. Todo o nosso pecado foi colocado por cima dele. E Ele morreu em nosso lugar. Mas Deus o ressuscitou da morte. E hoje Cristo Jesus, quem assumiu todo o seu pecado, está assentado à destra do Pai, o louvando e tendo alegria em companhia de Deus Pai para toda a eternidade. Meus queridos, um dia nós estaremos lá. Ainda o louvarei, eternamente eu o louvarei. É a promessa do Deus Altíssimo a todo crente. Deus está usando as aflições, abatimentos, ondas, cachoeiras, lágrimas, para conformar você com a imagem de Cristo. E você pode ter certeza que eternamente estará na presença do Senhor louvando. Meu amigo, se você está aqui esta manhã sem Cristo, você ainda não depositou a sua fé em Cristo Jesus, você está enfrentando depressão, sim. Você também pode ter essa esperança, mas somente se você entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Somente se Jesus Cristo se torna o seu Salvador, o seu Redentor. Isso pode acontecer essa manhã. Você simplesmente reconhecendo que você é pecador. Você simplesmente reconhecendo que você não é capaz de se salvar, que as suas obras não podem te salvar, frequentar a igreja não pode te salvar, a sua família não pode te salvar, mas confiando unicamente em Cristo Jesus para salvar, para perdoar os seus pecados, você pode ter essa eterna esperança junto conosco. Não sai desse lugar tentando combater depressão sozinho. Se
se junta com o povo de Deus. Oriente os seus pensamentos com a palavra de Deus. E use então a palavra de Deus para exortar os seus pensamentos, exortar os seus sentimentos. E assim, com pensamentos, pessoas e palavras bíblicas, você pode combater depressão. E Deus pode usar para conformar você com Cristo e te dar esperança eterna, que ainda o louvarei eternamente. Vamos orar. Pai, nós somos gratos essa manhã por esse texto tão precioso, escrito em meio de tanta aflição, mas que para nós nos dá essa esperança de que o Senhor importa conosco, que o Senhor está perto de nós. Mesmo que sentimos que o Senhor está longe, mesmo que sentimos que não aguentamos as cachoeiras e as ondas de aflições, mesmo que nós sentimos que não aguentamos mais o desencorajamento que vem de dentro de nós, vem de fora de nós, oh Pai, nos ajude a ser honesto, expressar o que nós estamos sentindo, nos ajude a juntar ao povo de Deus e ter relacionamentos que nos encorajam, relacionamentos que nos cobram, relacionamentos em que nós louvamos, engrandecemos e agradecemos o Senhor. Meu Pai, que a Tua palavra seja sempre em nossa boca e em nosso coração. Que nós não seguimos os nossos sentimentos, mas que nós exortamos os sentimentos e os pensamentos conforme a Tua palavra. Oh Pai, nos ajude a questionar os nossos próprios pecados, confessar os nossos pecados. E então, confirmar a nossa fé somente em Ti. E assim achar esperança eterna em meio a essa depressão. Agradecemos a Tua provisão em meio à nossa depressão. Em nome de Jesus. Amém.